a Sul-Americana que volta ali na frente e essa possibilidade real do Internacional assumir a terceira colocação. Tudo bem, Guerra? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Gamba. Boa tarde, amigos da Gaúcha. Tá no cardápio, né? Quando começou o ano, o que o Inter planejou? Disputar tudo, brigar por tudo. Primeiro, que dá visibilidade. Segundo, mais importante ainda, dá dinheiro. E o Inter precisa voltar a ganhar. Então, o Inter que se prepare. É dura a vida? Claro que é dura a vida. Vai ter que viajar, vai ter que jogar de 4 em 4 dias. Mas, olha, é muito melhor, por exemplo, do que a vida do Ibis, que joga uma vez por mês. Então, bola pra frente. Tá disputando as duas competições. André, são 7 desfalques na partida de hoje. Como é que o Mano vai montar esse time, André? Vamos lá, vou começar pelas questões mais simples, digamos assim, dos desfalques. O Cadorini está cumprindo suspensão pela expulsão contra o Ceará, né? É um deles. O alemão não treinou os últimos 3 dias, porque está gripado, né? Ele fez os testes, não está com Covid, mas está fortemente gripado, está afastado também. O Estevão Este está com Covid, também está cumprindo o protocolo, então está de fora. São 3 desfalques, por suspensão e por questão clínica, digamos assim. Agora vamos para as questões de lesões, né, que são mais preocupantes, até porque todos esses 4 aqui estão sendo preparados, até pela previsão de retorno, para o primeiro jogo no Peru, no começo do mês de agosto. Ou seja, sequência do brasileiro e já não tem eles. Muito difícil. Bustos, uma lesão na coxa direita, a previsão é de 3 semanas. Ele sofreu a lesão contra o Colo-Colo, agora que jogou um período. O Alan Patrick, a mesma coisa, a previsão é de 1 mês. Então o Alan Patrick, se der, é no primeiro jogo contra o Melgar mesmo. O Wanderson já voltou a correr. Nos últimos dias já apareceu correndo lá no CT do Parque Gigante. A previsão do Wanderson ainda, Gamba, encaixa, quem sabe, no duelo contra o São Paulo ou contra o Palmeiras. Já esse sim dentro da série do Campeonato Brasileiro. Mas o ideal do Inter é dar uns minutos se for possível, mas ter, evidentemente, todo mundo para pegar o Melgar, que é a prioridade do momento. E além do Bustos, do Alan Patrick e do Wanderson, tem o René, que sentiu a segunda lesão no mesmo lugar, que é a coxa esquerda, teve contra o Flamengo, voltou e sentiu de novo já no primeiro jogo contra o Colo-Colo, e a ideia também é que ele volte apenas contra o Melgar no dia 4. Então, para resumir dos 4, aquele que deve voltar ainda no Brasileiro, nessa sequência pesada que o Inter vai ter, é o atacante Wanderson. Bom, pra hoje, André, o time que o Mano coloca em campo para esse jogo contra o América Mineiro. O time deve ter Daniel, Heitor, Vitão. Aí a dúvida entre o Moledo e o Mercado. O Mano tem a ideia sempre de tentar revezar esses 2 jogadores em função da questão do desgaste e até da idade. Moisés, Gabriel, Edenilson, Depena, Tyson, Pedro Henrique e David, que é o atacante que tem à disposição neste momento, além do Wesley Moraes, mas deve ser o David dessa vez. Guerrinha, preciso te perguntar, Guerrinha, é suficiente esse time para derrotar o América Mineiro, 15º colocado no Brasileirão, Guerra? A gente está vendo muita surpresa acontecer no Campeonato Brasileiro, entendeu? O Inter é favorito? Joga no Beira-Rio, vem de um momento legal, a torcida vai aparecer. Parece que o tempo aí, não sei se chove, se não chove, se o tempo vai ajudar ou não. Agora, vai precisar fazer força. O menos ruim de tudo é que o Inter terá no seu meio-campo o Depena. O Depena ajuda e ajuda muito, ele dá uma contribuição bastante importante. E que o Tyson esteja numa noite, mesmo não sendo armador, inspirada. Talvez aí possa acontecer uma coisa que o torcedor está ansioso para ver. O David balançar a rede. Faz muito tempo que isso não acontece. Não dá para ficar só na mão do Pedro Henrique, ele vai ser marcado, já foi descoberto. O Inter vai precisar do David. Então, vai ser um jogo duro. Não é barbada não, porque o Inter está todo esfacelado, mas o Inter é favorito. Pois é. É um jogo propício para o David, André Silva. Para desencantar, né? Como disse o Guerrinha há pouco, é jogo para ele voltar a fazer gol, para voltar a ter moral no time do Inter. Pelo como o jogo se desenha e a gente imagina, e sempre é assim quando o time de qualidade superior joga em casa, é um América num contra-ataque, né? Sem dúvida. Até pela situação de tabela, ou seja, o Inter vai ter a bola e vai provavelmente criar oportunidades. É isso. Então, é o dia, né? Eu tenho a mesma leitura do jogo. Aliás, qual a previsão de público para hoje à noite, em segunda-feira? Qual é a previsão? Eu até esperava mais, sabe? Em função do embalo que o Inter vem do jogo da semana passada. Mas a previsão que a diretoria do Inter divulgou nos últimos dias e reafirmou agora pela manhã é de
17 mil torcedores. Pois é, eu estava ouvindo o Cleocum há pouco, viu, Guerrinha? E o Cleocum falava em chuva no segundo tempo. Talvez esse também seja um elemento aí, né? Porque que a projeção é de apenas 17 mil. Mas o grande detalhe, Gamba, é que o torcedor internacional que fez a diferença contra o Colo-Colo, ele já se deu na conta que a chance, apesar de alguns sabichões da praça aí estarem levantando a hipótese que o Inter pode ser campeão, não pode. O Inter não tem. Olha só, o Inter vai enfrentar o América, tá todo mundo com a pulga atrás da orelha, se tem grupo ou não. Então não pode. O Inter vai priorizar, e já está fazendo isso, a Sul-Americana. O torcedor já se deu conta disso. Então, contra o Melgar vai ter que botar arquibancada na parte superior, lá em cima da marquise, porque vai lotar. O torcedor já se deu conta disso. O que ele quer no Campeonato Brasileiro? Claro que é uma maravilha ganhar hoje, assumir a terceira colocação, um pouco mais de tranquilidade na briga para chegar logo aos 45, daqui a pouco mirar uma vaga na Sul-Americana, se não vier na Libertadores, se não vier via Sul-Americana, mas a prioridade do time e também do torcedor é Sul-Americana. É isso. E acho que está claro isso, né, Guerrinha e Gamba, da prioridade, tanto que quando eu citei a questão dos lesionados, o Wanderson é o único que tem chance de voltar ali nessa sequência pesada. Mas todo o trabalho é visando o Melgar, né? O trabalho é visando dia 4 de agosto em Arequipa contra o Melgar. E aliás, entre os dois jogos do Melgar tem, coincidentemente, como aconteceu com o Colo-Colo, um jogo em Fortaleza. Desta vez contra o Fortaleza. E é um jogo que o planejamento contra o Ceará será o mesmo. A leitura que eu faço no Brasileiro pro Inter é a seguinte: o que vier é lucro, Guerrinha. Exatamente. O que vier é lucro pro Inter. É aquilo tu chegar no restaurante, se tem café, tu já jantou, já comeu sobremesa, tem café. É café. Vai o café. É isso aí. É lucro. Bom, vamos para o outro lado. O Grêmio, que na sexta-feira venceu o Náutico. O Grêmio, que na Série B permanece no G4. Tem jogo contra o Tombense no sábado. Mas tem o fator Ferreira. Ferreira voltou. Bruno Flores. Voltou, Gamba, e há pouco ele concedeu uma entrevista coletiva aqui no CT Luiz Carvalho. Daqui a pouco a gente pode ouvir um trecho, inclusive, da fala do Camisa 10. Mas, Gamba, ele falou sobre várias questões. As questões médicas que fizeram com que ele fosse muito mais falado no primeiro semestre desse ano por conta disso. E não pelo seu futebol em campo, mas também, Gamba, 2 pontos que destaco aqui. Ferreira está 90%. Ele ainda não tem condições totais, ele sente algumas dores no pubis e na região do adutor, problemas que ele sentiu no início desse ano. E Gamba, Ferreira também diz que o Grêmio tem que pensar mais pra frente na Série B. Não só em ficar entre os 4, mas pensar no título, à medida que o Cruzeiro, por exemplo, nesta última rodada, perdeu para o Guarani. E nos bastidores, Gamba, o Grêmio entende que o Cruzeiro não vai manter este ritmo no segundo turno, e aí o Grêmio pode até pensar em algo mais dentro da Série B. Guerrinha, eu até entendo, né? Daqui a pouco internamente, almejar o título e tudo mais, mas o campeonato do Grêmio é ficar entre os 4, Guerrinha. Se vai ficar 1 ponto na frente do 5º, se vai ser na última rodada, tem que voltar para a primeira divisão. Exato, se voltar não vai constar lá, foi campeão da Série B. E ninguém vai celebrar esse título, né? Claro que não. Esse é título que não se celebra. O Sport, se entrar 4º, dá volta olímpica. Cara. Isso, não. Decreta feriado no Recife. Exato, então tem que chegar entre os 4. Esse é o problema. O 4º lugar é título, entendeu? Claro que se ganhar e aquilo que tu disse aí, não vai pro meio praguete e soltar foguete, não vai nada disso. Então o Grêmio tem que mirar chegar entre os 4, tá encaminhado, tá bem encaminhado. E o inimigo pelo que tá pintando é o Sport. Eu também acho. Entendeu? O Bahia tá na descendente, o Bahia não consegue mais ganhar, o Bahia foi empatar com o Vila Nova, que a gente viu contra o Grêmio, que não tem nada demais. Então, e o Sport com o Lisca, puxa vida, o Lisca é soro na veia, né? É soro na veia. Eu acredito que esse elemento aí pode ser o diferencial a favor do Sport Recife. E aí a gente volta àquela conversa, Guerrinha, lá do início da Série B. Se não do início das primeiras rodadas, né? O resumo vai ser esse. Cruzeiro, pra mim já tá dentro. Vasco, Bahia, Grêmio e Sport. São esses 5. Uhum. Eu vi o Vasco no sábado, foi? O Vasco ganhou do Criciúma em Criciúma, tomou um sufoco. O goleiro do Vasco, aquele que joga com máscara, eu não me lembro o nome dele. Thiago Rodrigues, o gigante da colina. Trabalhou que nem maluco, trabalhou mesmo. O time do Criciúma é outro que eu acho que ele não vai chegar.
mas ele vai morder os calcanhares daqueles que estão brigando. É um time bem arrumadinho e é forte dentro da sua casa. Eu acho que está tudo se encaminhando, entendeu? Cruzeiro e Vasco dentro, 3 muito fortes para chegarem nas outras 2, e aí chegando devagarinho pelas beiradas como o Mingau, né? O Criciúma. Eu olho com muita atenção também, viu, Guerrinha, para esse Bahia. Esse Bahia tá em queda livre, hein? Tá descendo a ladeira. Daqui a pouco dá pro Grêmio trocar de posição com esse Bahia nesse G4 da Série B, hein, Guerra? Concordo plenamente. Esse jogo contra a Tombense é um jogo super importante. Se o Grêmio fizer os 3 pontos, o Grêmio vai cheio de moral para Brusque, né? E aí vai ser difícil o Brusque ganhar do Grêmio. O Grêmio vai pontuar. E logo em seguida tem a Ponte Preta. Bom, o Grêmio pode, na abertura do retorno, tá bem folgadinho ali, 4º, talvez 3º, muito provavelmente até 3º. E aí encaminha a coisa. Por quê? Porque no retorno, é bom sempre lembrar isso, o Grêmio pega Sport, Vasco, Bahia e Cruzeiro. Tudo em casa. Na arena. E isso é um diferencial. E aí muda de figura. Bom, Bruno Flores, vem aí o Tombense, né? Jogo na arena, no sábado. Nesse momento, se a gente olha para a classificação, esse Tombense está atrás do Grêmio em 4 pontos. Ou seja, é importante, como disse o Guerrinha, vencer o Tombense, que está na 6ª colocação, para abrir uma margem aí para hoje, um time que é um concorrente direto. Talvez não tenha fôlego para permanecer nessa disputa, eu até acredito que não terá. Mas o pior do cenário seria uma derrota no sábado pro Tombense, diminuindo essa distância para apenas 1 ponto, né? Exatamente, Gamba. E a ideia que o Grêmio trabalha, ainda que o técnico Roger não tenha esboçado um time no treino de hoje, que foi um treino de reapresentação mais leve nesse sentido, é de que o time, independente da sua formação, mas que deve ser a repetição da escalação que venceu o Náutico, tenha a mesma atitude e consiga reproduzir o mesmo desempenho diante do Náutico. O que o Grêmio entende é que o jogo contra o Náutico na sexta-feira foi o jogo a ser seguido a partir de agora na Série B, em termos de desempenho e em termos de resultado, especialmente levando em consideração que o time sofreu pouco defensivamente e conseguiu criar ofensivamente. E aí, Gamba, até por isso é que a tendência é que a escalação seja repetida contra o Tombense. E em termos da tabela de classificação, além do Tombense estar próximo ali com 25 pontos, a mesma pontuação do Sport, o Grêmio tem um outro jogo em que fica de olho e que interessa bastante no sábado, Gamba. O Grêmio joga 4h30 contra o Tombense, e se o Grêmio vence, de 29 pula para 32 pontos. O Bahia, que é 3º colocado, tem 30 pontos hoje e pega o Guarani no brinco de ouro. Guarani que na última rodada venceu, né? O Cruzeiro. Exatamente. Tem que ficar atento, sem dúvida alguma. Bom, gente, Esportes ao meio-dia, nesta segunda-feira, programa que conta com a direção da Camila Nunes, a equipe técnica do programa hoje tem Sérgio Altenhofen, Nilson Chaves, Paulo Fernando Rodrigues, Rudinei August, Douglas Weber, Augusto Silveira e Rafael Manito. André Silva, por gentileza, qual será o nosso próximo assunto de internacional depois do intervalo, André? Vamos falar dessa sequência de que são 8 jogos, vamos detalhar, né, e aonde o Inter vai parar nesse período aí, quais serão as viagens e o que o Mano planeja. Sequência pesada. Bruno Flores, qual será o nosso próximo assunto de Grêmio, Bruno? Fernando Henrique desembarcou hoje em Porto Alegre e vamos dar detalhes da reunião que definirá o futuro do jogador. Intervalo rapidinho e a gente já volta com Esportes ao meio-dia aqui na Gaúcha. Ao meio-dia aqui na Gaúcha, oferecimento Ferramentas Gerais. Aproveite o Festival Grandes Marcas Ferramentas Gerais. Prosalto, sempre o melhor negócio. Tem a linha S10 Diesel e Trailblazer à pronta entrega com uma super negociação e IPI reduzido. Lojas em Canoas, Viamão e Gravataí ou acessando prosalto.com.br. Promoção Todos na Torcida Unicred Visa. Saiba mais em todosnatorcida.unicred.com.br. Também conosco Superaço, a mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul. Você encontra Superaço, sabe onde, gente? Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Canoas, entregando praticidade e qualidade aos parceiros. Acesse superaço-rs.com.br. E também conosco Betson, a tua casa de palpites online, te joga em betson.com, é com 2 S e N no final. Bom, vamos lá, direto, falar um pouco mais de dupla Grenal.
Para ferramentas de tools na mão de quem faz, Cooperativa Santa Clara. Há 110 anos a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. E CIERS, unir ideias, move o futuro. Acesse ciers.org.br. André Silva, à noite tem o jogo contra o América às 8 horas no Beira-Rio, previsão de 17 mil torcedores. Há pouco falávamos sobre a sequência pesada do Internacional no Campeonato Brasileiro. Vamos recuperar essa sequência aí, André? Vamos lá, vamos à sequência de jogos do Inter. Bom, hoje o América Mineiro aqui no Beira-Rio. Aí no final de semana, sábado, em Curitiba, 4h30, o Atlético Paranaense. Hoje, quinto colocado, portanto, confronto direto ali nas primeiras colocações. Aí no meio da semana, o Inter vai receber o São Paulo aqui no Beira-Rio, jogo no dia 20. Um espaço de 4 dias, e normalmente vai dar um espaço de 4 dias, só tem uma aqui que vai dar uma semana entre um jogo e outro. Depois o Inter vai a São Paulo para enfrentar o Palmeiras no encerramento do primeiro turno, domingo, dia 24, 4 da tarde. Né? E aí abre o retorno na outra semana. Fica uma semana livre. Essa semana acho que será fundamental até para a questão de desgaste de jogadores. Sem dúvida. Entre o dia 24 e o dia 31. Aí o Inter vai jogar contra o Atlético Mineiro no Beira-Rio, 4 da tarde também. E aí vem a viagem para o Peru, que vai ter que ser na segunda-feira, dia 1º. Para o jogo na quinta contra o Melgar, lá em Arequipa. Então é uma viagem que tem uma logística. O jogo é num lugar de temperatura diferente, tem altitude, 2.200 e poucos metros lá em Arequipa, enfim, para enfrentar a equipe do Melgar. Aí, Gamba, é que está o grande X, né, digamos assim, dessa maratona colorada. O Inter do jogo do Melgar, dia 4, tem um jogo no dia 7, que é já no final de semana. Sim, na sequência. Contra o Fortaleza no Castelão. Porque o jogo da volta é no dia 11 no Beira-Rio contra o Melgar. Certo. Esse jogo aqui do Fortaleza, não há dúvida nenhuma que vai ser o mesmo planejamento. E eu acho que até o jogo que antecede o primeiro. Contra o Atlético Mineiro, eu acho que alguns podem ser preservados porque vai ter a viagem, exatamente. Exatamente, mesmo sendo um jogo em casa, enfim, acho que vai ter essa questão. Mas o jogo do Fortaleza, esse vocês podem apostar, que vai ser um time completamente reserva, como foi contra o Ceará. Dúvida, repete a estratégia. Porque o Inter vai ter o jogo da volta contra o Melgar e vai estar voltando do Peru, então vai ter que dar um refresco para os jogadores e o descanso vai acontecer exatamente no final de semana que tem o jogo contra o Fortaleza. E aí, a gente falou muito das lesões, cartões, o Inter não tem tantos problemas. O Inter hoje tem um jogador titular pendurado, é o goleiro Daniel. Curiosamente, sabe quem é que também está pendurado? O Kehler. Olha só. Que tomou 2 cartões no banco de reservas, além do Mano Menezes. Então nem essa preocupação disciplinar, digamos assim, tem no momento. Guerrinha, a lógica indica isso, né? Preservações ali no jogo que antecede o primeiro enfrentamento com o Melgar, e esse jogo contra o Fortaleza é time completamente em reserva. Sem nenhuma dúvida, a prioridade está escancarada, é a Sul-Americana, o Inter precisa voltar a ganhar, e o Inter analisou, disse, olha, como é que é? A gente passa pelo Melgar, está na semifinal. Bom, semifinal também, de repente a gente faz a nossa parte. E aí vamos para a decisão. E a decisão, sabe como é que é? A decisão pode acontecer qualquer coisa. A chance de, né? Para ser campeão tem que chegar na decisão. É isso. Então, vai dar, com toda certeza, vai dar prioridade pro. E vai ter que poupar. Sem dúvida. E até chegar à semifinal, Guerra e Gamba, né, que a semifinal tem 2 datas, vai ser uma delas, ou 31 de agosto ou 1º de setembro, o primeiro jogo, depois 7 e 8 de setembro para a volta. Vão acontecer entre o Melgar, que é o jogo das quartas de final, e a primeira semifinal, mais 4 rodadas do Brasileiro, quer dizer, de acordo com o Inter vai preservando. Ele pode até também ali, ou dar um gás maior. E podem ter certeza absoluta, enfim. O jogador ou os jogadores que apresentarem nessa sequência que o André repassou aí, o menor desgaste físico, preserva. Para evitar o que aconteceu com o Bustos, que aconteceu com o Alan Patrick, o René, que já é reincidente, o Depena, que está ali, né? Tá por ali, né? Então o Inter tá tendo todo um cuidado. Bom, Bruno Flores, tivemos há pouco a entrevista coletiva do Ferreira. O que o Ferreira falou, Bruno? Falou, Gamba, sobre a sua relação com o departamento médico do Grêmio. Vamos ouvir. A relação com todo o departamento do Grêmio é muito boa, sempre teve uma relação de conversa, sempre tentei explicar para eles a minha situação também, que eu tenho um staff, que eu tenho um médico, que eu tenho 3 fisioterapeutas por fora, e a gente sempre procurou conversar e alinhar para que ficasse bem para mim e acima de tudo para o clube também. Ô Ferreira, mas foram 7 meses aí que você teve muita dificuldade para jogar, né? Entre idas e vindas, você fez assim seu primeiro gol nessa temporada.
O que você avalia esse problema? O Grêmio soltando notas, você tendo essa oportunidade de voltar a jogar agora. Você acha que está num ambiente mais tranquilo a partir de agora? Teve uma picuinha ali, uma coisa boba, mas foi resolvido e não é de agora, sempre tive um relacionamento bom com todos no clube, inclusive o departamento médico. Ô Ferreira, aqui, você falou há pouco sobre a sua relação com o departamento médico, sobre os problemas que você teve recentemente. Você passou por dores musculares desde o início do ano, depois com a cirurgia da hérnia. Como é que você está agora? Está 100%? Tem sentido dor quando joga, quando treina? Não tô 100% ainda, digamos que estou uns 90%. Questão da dor é normal, porque foi feita uma cirurgia, um lugar delicado. Mas isso, com o tempo essa dor vai sumindo e aos poucos eu vou estando 100% sim. Está 90% o Ferreira, Gamba, que deve ser titular novamente contra o Tombense. Ele falou muito em departamento médico, né? Vocês perguntaram bastante da questão do departamento médico, ele disse que tem médico, tem fisioterapeutas e tudo mais. Deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta, Bruno. Qual é a situação do goleiro Breno, hein? Ele teve uma segunda lesão muscular, Gamba. O primeiro problema que ele sentiu lá, antes do jogo contra o Novo Horizontino. Depois uma nova lesão, ele não tem trabalhado no gramado, ainda está a cargo do departamento médico, não tem uma previsão de retorno nesse momento. A primeira previsão era 1 semana, 10 dias, e agora está sem previsão de retorno, Breno. Isso. Bom, e o Fernando Henrique, Bruno? Desembarcou hoje em Porto Alegre, Gamba voltou de Belo Horizonte, Cruzeiro tentou até o último momento do fim de semana contratar o jogador, o Grêmio não aceitou. Amanhã, Gamba, provavelmente pela manhã, o jogador terá uma reunião com o seu empresário, com o Grêmio aqui no CT, para definir o futuro. O Fernando Henrique, nesse momento, entende que não terá oportunidades no Grêmio e, por isso, gostaria de uma outra alternativa. Se falou do Juventude, Gamba, como um possível destino, mas tanto o empresário do jogador como o próprio Juventude negam qualquer tratativa nesse momento. Qual é a melhor solução para esse caso aí, hein, Guerrinha? Eu acho que é emprestar ele para um time de Série A para tentar ganhar rodagem, entendeu? Um Curitiba, eu tentaria, por exemplo, um Goiás, entendeu? Ele não perde nada com isso, ele precisa ganhar rodagem para provar pra gente que ele tem daqui a pouco no futuro, pelo menos lugar no grupo do Grêmio. Agora, emprestar ele pro Cruzeiro, emprestar ele pro Vasco, tu tá reforçando teu adversário. O Cruzeiro já subiu, sim, eu sei que o Cruzeiro já subiu, mas vai subir com mais tranquilidade ainda, né? Então, eu acho que o Grêmio tem que fazer isso com esse menino. Falam muito bem dele, mas botar ele num clube de Série A pra gente ver se tem café no bule, se não tem, como é que é a coisa. Perfeito. Bom, vamos fazer o seguinte, gente, intervalo comercial. Na volta, vamos falar mais de Série A do Brasileirão e também da Série B, um balanço daquilo que aconteceu no final de semana aqui no programa. Já voltamos. Dia na Gaúcha para Ferramentas Gerais, Brosalto, sempre o melhor negócio, promoção todos na torcida, compre com cartão Unicred, Visa e concorra a prêmios, Superar sua mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul e Betson, a tua casa de palpites online, te joga em betson.com. Vamos com o debate aqui em Esportes ao meio-dia. Brasileirão Série A. Guerrinha, tivemos a vitória do Corinthians 1-0 sobre o Flamengo. E aí eu olho para a classificação do Campeonato Brasileiro e vejo esse Corinthians já há algum tempo entre os primeiros colocados. É o vice-líder, Guerra. E o detalhe mais importante de tudo é que o Corinthians tem preservado aqueles medalhões, né? Sim. O William não jogou o Renato Augusto. Ele está apostando muito na meninada e a gurizada tem dado resposta. É muito forte o Corinthians dentro da sua casa. Ontem, nos primeiros minutos de jogo, ele não deixava o Flamengo jogar. É verdade que a primeira chance clara do jogo foi do Flamengo, no chute do Vitinho, que o Cássio espalmou, ela pegou na trave, mas não foi nada fora da curva, não. E o Flamengo sem Arrascaeta, entendeu? Sem Everton Ribeiro, o Flamengo é bom time, mas é só bom time, não é aquele timaço. O Palmeiras tropeçou, ficou no empate com o Fortaleza, que segue na lanterna do Brasileirão. O Atlético Mineiro também tropeçou, ficou no empate com o São Paulo em 0-0. Santos fez 1-0 no Atlético Goianiense, Cuiabá 2-0 no Botafogo. E aí, Guerrinha, chegamos no jogo do Juventude.
2-0. Guerrinha, de novo acontece isso. Sabe que eu acho que isso tem muito a ver com o psicológico. Eu acho que sim. Né? Faz 2-0 e diz assim, mas será que a gente vai ganhar? E aí acaba entregando o ouro. Agora, quem está numa situação muito complicada, se a gente for olhar friamente, é o Fortaleza. Eu não sei se busca. Meu senhor, o Fortaleza não consegue sair da lanterna, tem 2 vitórias só. Agora tá tumultuado lá no Ceará. Ontem deu confusão, os torcedores não estão querendo ir ao estádio. Olha, eu não sei como é que vai ser a vida do Fortaleza. Camila Nunes, repassa pra gente os 5 primeiros colocados do Brasileirão nesse momento, Camilinha. Temos então Palmeiras na liderança com 30 pontos, Corinthians 29, Atlético Mineiro 28 e Fluminense e Atlético Paranaense logo na sequência com 27. O Inter se venceu hoje, né, Gamba? Empata em pontos com o Atlético Mineiro. E assume a 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. Esse Atlético Paranaense do Filipão tá fazendo campanha também, hein, Guerra? Não só no Brasileiro. Mas ele também eu acho que ele vai privilegiar a Libertadores. Também acho. É mais difícil, concordo que é mais difícil, vai ter que topar com os grandes. Se bem que tem o seguinte, né, Gamba? Vão se pechar Flamengo e Atlético, né? Flamengo e Corinthians. Vão se pechar Palmeiras e Atlético. Quer dizer, 2 vão dançar. Vão. Né? Não dá pra ficar os 4. E aí, de repente, o Atlético Paranaense pelas beiradas faz a sua parte, vai pro mata-mata, e mata-mata eu não vou dizer de novo o que acontece, mas acontece coisas incríveis. Então, de repente, tá olhando isso. E tem o Filipão, que é especialista em mata-mata, né? É verdade, verdade. Camila Nunes, para a Redmac Materiais de Construção, agente de casa, o que destaque no Twitter, Camila? O Santos, Gamba, está encaminhando a venda do zagueiro Kaique, de 18 anos, para o Almeria da Espanha. O negócio gira em torno de 7 milhões de euros, cerca de 37 milhões de reais. O clube paulista tem direito a 70% dos direitos econômicos do atleta e garantiu 20% em caso de uma futura venda. Muito bem. Intervalo, gente. Já voltamos com Esportes ao meio-dia aqui na Gaúcha. De volta com Esportes ao meio-dia, hora de opinião, comentário de Pedro Ernesto Denardim, que comenta aqui, Camila Nunes para... Ponteados Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Modular Cargas, moldando soluções sustentáveis. A Modular sabe o que faz. E a FMP é a única faculdade de Direito de Porto Alegre a receber o selo OAB Recomenda 3 vezes seguidas. Vestibular em 26 de julho no site fmp.edu.br. Direito é na FMP. Alô, Pedro. Olha, Felipe Gamba, eu estava ouvindo atentamente o nosso Esportes ao meio-dia. O André trouxe a relação de jogadores que o Mano não pode contar, mas eu pergunto, e daí? E daí é assim. Ou o cara tem cartão, ou tem lesão, ou tá gripado, ou tem Covid. Acontece no Inter, acontece em todo mundo. O Inter jogou poucos dias atrás contra o Ceará, e o Ceará jogou com um time misto. Ele tinha 7, 8 jogadores também lesionados. O Inter tem reservas suficientes para ter um bom time de futebol, muito melhor do que o América. Agora, o Inter não pode entrar em campo achando que tá ganho. Ele tem que entrar em campo com a disposição que ele entrou para jogar contra o Colo-Colo. Esse é o Inter que eu espero hoje à noite, estarei lá narrando a partida, o Inter combativo, o Inter competitivo, o Inter feroz contra o adversário, feroz no sentido esportivo, claro, tá? Um Inter que tenha, enfim, todas as condições. A maior falta para mim do Internacional é do alemão. Sabe por quê? Não é porque ele seja um jogador assim notável ou que mereça a seleção brasileira e Copa do Mundo, não é isso. É que o David não consegue fazer gols jogando naquela função. Ele sempre jogou pelo lado esquerdo, aí inventaram que ele é centroavante, terminaram com a carreira do cara. Pronto, o David não joga mais nada. Tomara que ele consiga desmentir e fazer 3 gols hoje contra o América. Enfim, o fato é este, o Internacional precisa ganhar porque os resultados de ontem foram extremamente favoráveis. Palmeiras não ganhou, Flamengo não ganhou, Atlético Mineiro não ganhou, só quem ganhou foi o Corinthians. Mas o Corinthians não é exatamente um super time, não. É um time do tamanho do Internacional, não é mais nada do que isso. Então, o Inter continua competindo no Campeonato Brasileiro e com chances de ser campeão. Eu estou dizendo isso, tem gente que diz, que exagero. Eu sei que os outros são melhores, sei quais são os melhores, mas eles estão metidos em tantas competições que eles estão começando a se entregar, como aliás a rodada de ontem provou, né, Felipe?
Felipe Gama. Então vamos lá. Atenção, coloradagem do Rio Grande. Todo mundo pro Beira-Rio hoje à noite, eu vou com vocês. A Rádio Gaúcha transmitindo com toda aquela emoção que a gente coloca nos jogos. Enfim, curtindo e quem sabe terminando a noite com uma vitória importante do Inter que o colocará no 3º lugar do Campeonato Brasileiro. Tá bom, Felipe Gamba? Tá Daqui bom, a Pedro. pouco eu tô de novo no Sala, tá? Tchau. Tchau, valeu. José Alberto Andrade, destaque de Copa do Mundo aqui em Esportes ao meio-dia, Zé. Faltando 132 dias, 21 horas e 13 minutos. Gamba Daniel Alves não tem destino certo ainda. O jogador foi especulado, negou que vá para o Mallorca da Espanha. O Valladolid, o time do Ronaldo, também já procurou contato. E o Atlético Paranaense. Aliás, o Atlético Paranaense, o Dani já disse que ele não tem muito interesse em voltar para o Brasil. Mas se voltar para o Brasil, será no Atlético Paranaense. Ele sabe da necessidade que tem de jogar para estar apto a ser convocado para a Copa do Mundo. O Tite já disse isso para todos os jogadores. É preciso estar jogando e com alto rendimento. Ele se considera desempregado. Aliás, é o que está desde que saiu do Barcelona, Daniel Alves, que aliás deu numa entrevista para o jornal The Guardian da Inglaterra algumas declarações além da sua vida profissional, um tanto que polêmicas. Foi quando ele foi consultado, falado sobre o caso do Nelson Piquet e a sua expressão considerada racista ao comentar o desempenho do Lewis Hamilton. O Daniel Alves disse o seguinte, que aquilo o incomodou. Não só pelo fato em si, não vou me aprofundar muito nisso, porque empurrar bêbado morro abaixo é fácil. Não é apenas por causa da declaração do Nelson Piquet, é por tudo que está acontecendo. O que aconteceu é o extremo. Se o maior vencedor da Fórmula 1 é atacado, desprezado, excluído, imagine quem está lá embaixo na sociedade. Daniel Alves entrando nessa discussão, falando para o jornal The Guardian. É bom lembrar, o Daniel Alves já foi vítima de manifestações racistas, jogando não só no Barcelona, mas em outros clubes também. Lembra daquela vez jogaram as bananas no gramado. Dentro do gramado. Então ele faz voz e será uma voz muito forte. Ele é candidato a ser, entre outras coisas, capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo. Copa do Mundo na Gaúcha para Grupo Felite, um dos maiores grupos de concessionárias do sul do Brasil. KTO.com, parceira oficial da Green Valley Gramado, a festa mais esperada do inverno. Vem juntos, somos a Cressol, sua instituição financeira cooperativa Tramontina, respeito pelo seu churrasco e Lojas Colombo, felicidade do seu jeito. Vem aí o correspondente, logo depois tem o Sala, gente. Tchau.